Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pela Hydroinfo, com apoio da DHI. Neste webinar vamos falar sobre sistemas digitais de apoio à decisão e como esses sistemas podem ajudar a transformar seus dados, modelos e conhecimento em decisões rápidas e assertivas. Esses sistemas têm uma ampla gama de aplicações, passando pela indústria, transporte, segurança, saúde, entre outros. Mas neste webinar nós falaremos de sistemas aplicados à gestão da água na indústria ou organizações em geral que fazem a gestão desse recurso. Afinal, visando resolver problemas relacionados à água que nós da Hydroinfo e a DHI desenvolvemos nossas soluções. Porém, eu reforço, né, que os conceitos, as ferramentas que a gente vai apresentar nesse webinar são aplicáveis a outras áreas. Os apresentadores deste webinar somos eu, Rodrigo Andrade, e meu colega Maicon Fontana. Eu sou engenheiro sênior da Hydroinfo, já participei de diversos projetos relacionados com água no Brasil, no exterior, e muitos deles utilizando ferramentas de modelagem, como suporte a projeto, avaliação, impactos ambientais, operações de diversos empreendimentos. O Maicon é graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental e programador com conhecimento em diversas linguagens de programação, como Python, C, MATLAB, entre outros. Michael também já trabalhou em diversos projetos envolvendo a aplicação de modelos e desenvolvimento de ferramentas computacionais diversas. Bem, antes da gente iniciar o tema do webinar, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da Hydroinfo. A Hydroinfo é uma empresa de consultoria aplicada a ambientes aquáticos. Ela oferece soluções relacionadas com água para projetos que se estabelecem nos diversos tipos de ambientes, como mares, costas, rios, lagos, águas urbanas. O nosso suporte ele acontece nas diversas etapas do empreendimento, desde da sua concepção, passando pelo projeto, licenciamento e operação. Nosso corpo técnico tem ampla experiência na aplicação de modelos computacionais, e em especial os desenvolvidos pela empresa dinamarquesa DHI, que a Hydroinfo representa com exclusividade aqui no Brasil. Agora vamos aos tópicos desse webinar, né, os assuntos aí que nós vamos cobrir. Primeiro, vamos apresentar aqui os desafios da indústria, né, quais são os desafios, as dificuldades que as empresas precisam lidar para reduzir os seus custos e melhorar sua produtividade. O que são sistemas de apoio à decisão, né, ou sistemas de apoio à tomada de decisão também, como são conhecidos. Quais são os benefícios que esses sistemas podem trazer para a gestão de dados, planejamento e o controle das operações. Vamos apresentar também o Micro Operations, que é uma ferramenta que permite o desenvolvimento desses sistemas. Vamos apresentar alguns exemplos de aplicações. Depois o Michael vai fazer uma demonstração do Micro Operations. E por fim, teremos um espaço para perguntas. Então vamos começar aqui com os desafios da indústria. Bem, ao buscar a redução de custos e melhora no desempenho, a indústria ela lida com uma série de desafios. Então, um deles é o aumento crescente da quantidade e na complexidade dos dados. Então, a operação diária de uma indústria, de uma organização, ela gera uma enorme quantidade de dados que muitas vezes não são analisados ou correlacionados. Então, por exemplo, em um porto gera diariamente uma série de informações, por exemplo, previsões das condições de mar, agendamento das entradas e partidas das embarcações, a produtividade dos guindastes, capacidades e próprio agendamento dos caminhões que vão fazer o transporte da carga,
enfim, uma série de dados que muitas vezes não são analisados de forma integrada. E que se fizer isso, você consegue identificar os gargalos e auxiliar na definição de medidas para contornar esses gargalos. Um outro desafio é o compartilhamento dos dados em tempo real entre as partes interessadas. Então, existe a necessidade que a informação seja compartilhada entre os tomadores de decisão, sejam eles os técnicos ou gestores. Então, deve-se prover soluções cujo acesso seja permitido a todos esses decisores de forma fácil, simultânea, ou seja, ferramentas aí que podem estar disponíveis na nuvem, por exemplo. E, claro, através de uma interface amigável. Um outro desafio, fornecimento de avisos prévios e na hora certa. Então, existem situações em que é preciso tomar decisões rápidas e assertivas. Por exemplo, um sistema de alerta de cheias em uma cidade, ela deve possibilitar o envio de alerta em tempo hábil para uma rápida evacuação. Né? No caso de uma indústria, esse alerta poderia ser, por exemplo, alertando sobre uma não conformidade de um produto ou um processo que deve ser corrigido o quanto antes. Há também a necessidade de fazer uma análise custo-benefício das alternativas. Né? Então, o processo de tomada de decisão sobre um determinado investimento que é comum em qualquer empresa, nem sempre é uma tarefa fácil. Então, você pode envolver gastos enormes né, despender gastos enormes em uma alternativa que pode não se mostrar lucrativa no final. Então, você ter soluções que auxiliem o tomador de decisão nesse processo, ela é essencial. Talvez aí o principal desafio para qualquer organização seja transformar o dado em informação. Né? Em geral, a gente coleta muito dado sobre, né, o sistema físico, a operação, o ambiente ao nosso redor, mas nós não somos bons ou capazes de tornar esses dados úteis em um contexto de decisão, menos ainda num contexto operacional. Então, esse processo ele começa com a coleta desse dado, vem normalmente isso acontece de forma isolada, e quando isso é feito de forma isolada, isso não traz muita informação. Né? Mas quando a gente começa a correlacionar esse dado com outros dados, através de uma análise integrada desses dados, então a gente começa a agregar valor a esse conjunto de dados, e o valor desse dado, né, ele pode ser ainda maior quando a gente eleva a complexidade, seja através do uso de modelos, ou quando esse dado ele é recebido em tempo real. Então, com isso, a gente passa de um estágio em que o dado ele apenas descreve o ambiente ou a operação, e ele passa a nos auxiliar a prever o que pode ocorrer no futuro e auxiliar no controle das operações. Então, o mercado para essas soluções sofisticadas para análise e gestão de dados em tempo real está crescendo ano a ano. Isso porque não se deseja só reduzir os custos capitais, né, o CAPEX, mas também as empresas elas desejam reduzir os custos operacionais, OPEX. Então, essas empresas elas precisam de soluções capazes de mantê-las informadas sobre a situação da operação, ou seja, o status do sistema físico, e possibilitem planejar e testar medidas e ações visando a otimização dessa operação. Então, em resumo, no final, o que as empresas buscam são soluções que permitam redução de custos e aumento de produtividade. E, afinal, que soluções são essas? Uma delas são
os sistemas de apoio à decisão, ou, como já falei, sistemas de apoio à tomada de decisão. Em português se utiliza a sigla SAD. Em inglês, utiliza-se a sigla DSS, Decision Support System. E o que é o SAD? Resumindo aqui, né, uma definição de dicionário, o SAD é um conjunto de programas de computador relacionados e os dados necessários para auxiliar na análise e tomada de decisão dentro de uma organização. E o que um SAD ele pode trazer, né? Quais são os benefícios que ele pode trazer para uma organização? Ele pode dar uma consciência situacional, ou seja, mostrar ao empreendedor como é que é a situação da operação da sua empresa, e conhecendo essa situação, com auxílio de modelos, por exemplo, pode ser analisar diferentes cenários e selecionar aquele com um menor impacto e custo associado. Com um sistema como esse, um SAD, também se pode quantificar os riscos e as incertezas sobre as medidas, né, as ações que vão ser tomadas, e aí você evita que se fique no achismo, né, ou só numa avaliação qualitativa desses riscos. Através de um SAD, as informações relevantes elas são compartilhadas com todos os tomadores de decisão, possibilitando um maior engajamento entre essas partes. E tudo isso vai permitir, no final, o aumento da produtividade, que vai resultar em ganhos para a empresa. Então, conhecido o que é um sistema de apoio à decisão, nós vamos apresentar agora, falar um pouco sobre a ferramenta que pode ser utilizada para você desenvolver ou configurar um sistema como esse. Essa ferramenta é o MicroOperations. O que é o MicroOperations? Ele é uma plataforma desenvolvida pela DHI para o desenvolvimento de sistemas digitais de apoio à tomada de decisão. É uma plataforma que já possui uma série de recursos e ferramentas que permitem que o usuário rapidamente configure um sistema de gestão de dados. E os recursos do MicroOperations ele também permitem que a comunicação com outras ferramentas, em especial os softwares de modelagem da DHI, o que facilita bastante esse trabalho. Aqui nesse slide a gente consegue ver as principais características do MicroOperations. Então ele é um sistema configurável, ou seja, através das ferramentas disponíveis você constrói o sistema de acordo com as suas necessidades. Ele é uma plataforma flexível ou escalável, ou seja, você pode desenvolver inicialmente um sistema simples, que pode ser incrementado ou ganhando complexidade com o tempo. Ele é econômico também, porque ele reduz o tempo para você desenvolver um sistema, já possui uma série de componentes. Você também, no final, tem um sistema que você gastou um tempo para desenvolver algo que atende exatamente a sua necessidade, né? Então, e não uma ferramenta que incorpora um monte de coisa, mas nem sempre essas funcionalidades são utilizadas para atender às necessidades da empresa. E ele é um software padrão e atualizado periodicamente, então não há o risco dele se tornar obsoleto ou incompatível, por exemplo, com o sistema operacional corrente. Então, o MicroOperations ele foi projetado para trazer modelos e dados para uma configuração operacional automatizada, para uso tanto no trabalho diário de análise, quanto no aviso e controle operacional. Ele é um software que permite ao usuário um acesso fácil para integrar dados de várias fontes, offline e online, em uma estrutura compartilhada para garantir processamento de dados homogêneo e o controle de qualidade desses dados, a qualificação desses dados. Então,
os adaptadores de modelo integrados, eles facilitam a integração com modelos numéricos, não só os modelos da DHI ou da família Mike, mas também outros modelos, e tornam a associação de dados de entrada e saída simples e amigável. Então, esses resultados dos modelos eles podem ser vinculados diretamente a séries temporais ou planilhas para permitir uma fácil comparação. Você tem um gerenciador de cenários que oferece uma variedade bem grande de opções, que permite o usuário experimentar diferentes cenários. E o MicroOperations ele pode ser facilmente configurado para gerar relatórios automáticos com base nos dados que alimentam o sistema. Pode ser relatórios para apresentar resultados do modelo, informações do status. E esses relatórios, essas informações, elas podem ser enviadas ao usuário. Então, pode ser, por exemplo, relatórios diários, semanais, mensais, sobre alguma parte crítica do sistema, um relatório de precipitação, por exemplo, alertas de condições, né, meteorológicas, alerta de cheias, enfim. Aí é tudo facilmente configurável. E esses avisos, né, ele também pode ser enviados automaticamente, pode ser por e-mail, por exemplo, mensagem de SMS. Então, se por acaso algum determinado critério ele não for atendido, né, ou você ativa um determinado gatilho, o sistema, né, a ferramenta pode enviar esses alertas para os usuários. Então, nesses próximos slides aqui, vou apresentar aqui os recursos e as possibilidades do MicroOperations. Então, passando pela gestão de dados, análise e planejamento e previsão e controle. Então, no que diz respeito à análise de dados, o MicroOperations tem uma série de ferramentas, recursos. Por exemplo, ligações com o sistema SCADA. Permite, por exemplo, a criação, processamento de séries temporais, né, por exemplo, dados históricos, né, localização desses dados, né, localização geoespacial desses dados. Permite a criação de scripts para complementar as ferramentas já disponíveis no MicroOperations. Então, como eu falei, o MicroOperations já tem uma série de scripts, ferramentas prontas para trabalhar com os dados, para calcular, por exemplo, estatísticas, gerar plots, mas você também pode desenvolver suas próprias ferramentas. Então, ele também permite a geração automática de relatórios e a publicação de dados, relatórios e compartilhamento de informações entre os usuários. No que diz respeito à análise e planejamento, o MicroOperations possui uma série de ferramentas para análise de cenários. Nesse caso, então, a gente está falando de modelos, por exemplo, modelos de fluxo, qualidade de água em rios ou, né, no corpo d'água qualquer, que pode ser executado pelo sistema para diferentes cenários, para depois ser posteriormente analisado por parte do usuário. Então, esses resultados eles podem ser comparados com indicadores para avaliação do desempenho. Existem ferramentas para análise de relação custo-benefício das medidas ou das ações que forem selecionadas. E também existem ferramentas para análise quantitativa de riscos. No que diz respeito à previsão e controle, existem aí ferramentas para otimização, controle das operações e para execução de modelos em modo de previsão, com emissão de alertas e a possibilidade de comparação com dados obtidos em tempo real. Então, quando a gente integra isso em um único sistema ou solução, o MicroOperations traz aí uma série de possibilidades: integração de dados, notificações, participação de partes interessadas, análise de risco, a parte de otimização do sistema, controle operacional, enfim, uma série de recursos
que a ferramenta permite. Então, em resumo, essa tecnologia SAD, vamos chamar assim, ela pode ajudar a obter, né, bem, começando aqui pela parte mais simples, entre aspas, né, que seria a parte de gerenciamento de dados. Então, ela pode auxiliar a gerenciar, organizar e analisar grandes quantidades de dados, a tomar decisões robustas e racionais na gestão da água, otimizar operações e planejamento, obter todos os benefícios de um sistema de alerta antecipado e monitoramento, o controle em tempo real. Então aqui vou apresentar aqui algumas aplicações. As aplicações do MicroOperations são amplas. Então, por exemplo, se a gente for começar ele pode ser um simples, entre aspas, sistema para gerir os recursos hídricos de uma bacia, né? Aqui eu falo recursos hídricos, mas poderia ser outra informação qualquer, outro parâmetro ambiental não relacionado com água, enfim. Alertas de cheias em áreas urbanas, seja por eventos relacionados a chuva, né, meteorológicos, a eventos marinhos. Otimização de sistemas de coleta e distribuição de água. Uma outra aplicação, a previsão de vulnerabilidade em áreas costeiras, então, indicando para a população as condições de qualidade da água em diferentes pontos. Previsão otimizada de janelas de trânsito, de embarcações, em portos, por exemplo, dizendo quando é que existem condições ambientais satisfatórias para que uma determinada embarcação entre ou saia do porto. Outra aplicação, controle e otimização de operações de usinas hidrelétricas. Então aqui, mais uma vez, eu reforço que apesar da gente aqui apresentar alguns exemplos relacionados com a gestão de água nas organizações e indústrias, é uma ferramenta que ela pode ser aplicada a praticamente qualquer tipo de dado e indústria ou organização. Então, vou falar um pouco aqui da estrutura do produto. O MicroOperations ele permite a construção de sistemas, desde sistemas simples a sistemas complexos, porque ele tem uma estrutura escalável, né, como eu já mencionei, uma estrutura baseada em módulos. Assim, você consegue fazer uma implementação de forma sequencial, né? Então, a gente pode, por exemplo, iniciar com, de novo, simples, entre aspas, sistema de gestão de dados, e com o tempo evoluir para um sistema que permite a inclusão de modelos para análise de cenários, por exemplo, simulações em modo de previsão e até sistemas de controle em tempo real. A estrutura do MicroOperations ela é formada basicamente por um sistema gerenciador de banco de dados, que pode ser um PostgreSQL, Oracle ou SQLite. Uma outra parte do sistema é o MicWorkbench, que é a plataforma de configuração, ou back-end, para o desenvolvimento dos aplicativos. Então, no MicWorkbench, você encontra uma série de ferramentas para, por exemplo, criar séries temporais, criar planilhas, fazer a localização e a apresentação geoespacial daquele dado, recursos, scripts para execução de cenários, quando esse sistema ele é capaz de executar simulações através de um modelo, por exemplo. Execução de tarefas, então, por exemplo, emissão de alerta quando um determinado resultado, um parâmetro monitorado ultrapassa um determinado limite pré-estabelecido ou é identificada alguma não conformidade. Então, você pode construir essas tarefas para que sejam enviados de forma automática esses alertas aos usuários. Então, além da base de dados, do Workbench, tem também os clientes, né, que podem fazer a comunicação com o sistema e gerar, né, fazer comandos através de uma visão desktop ou web.
por fim, o microoperation ele pode dar origem a um sistema, um SAD, um aplicativo específico. Então, nesse caso, o acesso ao sistema ele passa a ser através de aplicativos desenvolvidos especificamente para isso. Então, agora vamos dar uma olhada aqui para esses módulos, né, que eu mencionei do microoperations da perspectiva de um usuário. Então, são basicamente 3 módulos. Um é o microoperations desktop. Então, que se trata de um cliente desktop fácil de utilizar, projetado para usuários que precisam de acesso rápido e simples a conjuntos de dados selecionados em tempo real e execução de cenários para suporte à decisão. O microoperations web ele é um cliente web pronto para uso. Então, ele tem uma aparência semelhante ao do desktop, mas com um conjunto aí de funcionalidades com foco na exibição, na apresentação e no compartilhamento dos dados. E, por fim, o MicroWorkbench é um cliente desktop avançado, projetado para usuários experientes que aplicam ferramentas de análise, desenvolvem ferramentas de análise, e pode configurar fluxos de trabalho automatizados, scripts, relatórios de dados personalizados. Enfim, é através do MicroWorkbench que esses usuários avançados eles podem criar as suas próprias ferramentas e modificar o SAD de modo a adaptá-lo às necessidades, né? Ou seja, se eu quiser, como foi falado antes, então eu posso começar com algo simples e dentro, né, o usuário da própria empresa pode trabalhar utilizando o MicroWorkbench para desenvolver aquele sistema de algo simples para algo mais complexo, de modo a adaptá-lo aí a demandas que vão se apresentando aí, né, ao longo do tempo. E o microoperations, além de você utilizar permitir o seu uso através de PCs, ele também funciona bem em sistemas iOS e Android. Então, pode acessar no smartphones, em Notepad. Então, agora que a gente separou aqui 4 exemplos de aplicações, na verdade, até pelo tempo, a gente não consegue apresentar muitos, mas no site da DHI pode encontrar uma quantidade enorme de aplicações do microoperation. Aqui a gente vai limitar a 4 exemplos. Então, o primeiro aqui é um do sistema de informação sobre recursos hídricos do Lago Vitória, na África. Então, o desafio aí nesse caso existia uma falta de infraestrutura de TI que pudesse ser compartilhada ou compartilhar os dados entre os diferentes países, né, que compõem ali a bacia. Existia um pouco conhecimento dos dados disponíveis, como é que esses dados eram compartilhados. Então, na verdade, não se tinha uma consciência situacional, né, de como é que estava a situação da bacia. Então, o que se fez aí foi desenvolver um sistema de informação de recursos hídricos que permitiu as partes interessadas, aos tomadores de decisão, aí acessar facilmente todo esse conjunto de informações, né, informações que estavam aí perdidas. Na verdade, né, eram dados isolados, perdidos, e que o sistema, no final, ajudou a transformar, de fato, em informação que pudesse ser utilizada e desse suporte a decisões. Aí. Um outro exemplo aqui é redução de perdas na redistribuição de água da cidade de Teplice, na República Tcheca. Então, aqui a companhia de saneamento
município percebeu que estava tendo níveis de perda de água na rede de distribuição enormes, da ordem de 20% a 40%, e além de uma rede, né, com fluxo e pressão mal distribuídos. Então, uma solução que utilizou o Micro-Operations, ela foi implementada para resolver esse problema. Então, essa solução incluiu aí dividir a rede de distribuição em unidades menores e mais gerenciáveis, envolveu a coleta de dados do sistema SCADA, enfim, faturamento, medição de campo, análise de fluxo, análise financeira integrada, e no final a implementação desse sistema ela resultou aí numa economia anual estimada de 150 mil euros, uma redução de 43% das perdas nos primeiros 6 meses e um retorno do investimento em um ano. Então foi uma solução bem sucedida. O terceiro exemplo é um sistema para análise de pedidos de outorga de efluente na bacia do Rio Pojuca, aqui no estado de Pernambuco, no Brasil. Então, para quem não conhece, o Rio Ipojuca é o terceiro, ou pelo menos na época em que foi desenvolvido o sistema, era o terceiro rio mais poluído do Brasil. E então o desafio era desenvolver um sistema que pudesse dar apoio à análise dos pedidos de outorga para lançamento de efluente na bacia. Então o que se desenvolveu foi na verdade uma metodologia, tem toda a característica, né, dos fluxos aí na bacia. Então se desenvolveu uma metodologia para outorga e um sistema informatizado em que o analista ele recebe a informação do empreendedor ou do usuário da bacia que deseja lançar um efluente, e aí através do sistema ele é capaz de analisar qual o impacto desse efluente na qualidade da água dos rios da bacia e assim decidir pela outorga ou não daquele lançamento. Então, é um sistema que utilizou novamente Micro-Operations, por trás dele teve um modelo de qualidade de água da bacia. Nesse caso, foi utilizado o Mike Hydrobase, também da DHI. E aqui o nosso quarto exemplo, aí agora indo um pouco para a área marinha, né? Para quem não conhece aqui, Veneza, né? A lagoa, de Veneza, ela é frequentemente sujeita a flutuações nos níveis de água, e aí resulta em inundações periódicas da cidade. Inclusive em outubro do ano passado, em 2019, a cidade foi atingida por uma inundação recorde, né? E a proteção da cidade de Veneza contra inundações, ela vem sendo considerada uma prioridade para o governo italiano. Então, nesse sentido, o governo ele iniciou há alguns anos o desenvolvimento de um sistema chamado MOSE. Então, esse sistema aí trata-se de um complexo com 78 portões submersos que podem ser elevados para separar a lagoa em que Veneza está localizado do mar Adriático. E aí esses portões eles são acionados em situações onde você tem níveis de água elevados. Então, para apoiar as operações dos portões, foi desenvolvido um sistema de apoio à decisão, tendo como base a plataforma Micro-Operations. Então, esse sistema inclui procedimentos específicos para coleta, processamento e armazenamento de dados múltiplos. Tem uma ampla variedade de modelos MIC, que inclusive incorporam o aprendizado de máquina, e uma ampla variedade de ferramentas para disseminação de avisos e uma interface gráfica e especializada para
o gerenciamento do sistema. Então, ele, né, se trata de um sistema complexo porque não é apenas uma questão de você fechar os portões. O fechamento desses portões eles podem trazer consequências graves. Por exemplo, né, gera impacto sobre a hidrodinâmica do lago, você tem tráfego de embarcações, enfim, não é uma questão. Isso tudo tem que ser feito com cuidado e, e prevendo, né, os impactos que essas ações, né, esse fechamento desses portões, eles podem causar. Então, agora a gente vai fazer aqui uma demonstração do Micro Operations. Então, vou passar aqui a palavra para o meu colega Michael, que vai fazer uma demonstração de como o Micro Operations pode ser configurado para desenvolver um sistema como esse que a gente está apresentando aqui no webinar. Michael, por favor. Obrigado, Rodrigo, pela explicação. Vamos então a uma demonstração aqui do que seria a configuração básica de um sistema no Mic Operations, mostrando então as funcionalidades de uma maneira prática para a plataforma. Então, eu já tenho aqui no Mic Workbench, assim como apresentado pelo Rodrigo, um dos módulos que compõem a solução como um todo, um sistema pré-definido, ou seja, com alguns dados que já foram importados, tanto os dados referentes a geoprocessamento, né, dados GIS, quanto séries temporais. A região escolhida para esse exemplo é focado no sistema Cantareira, o sistema de reservatórios, de represas que abastece a metrópole de São Paulo, né, assim como a capital, e principalmente focado nos dois reservatórios mais de montante do sistema Cantareira, que são compostos pela bacia da represa Jaguari e pela bacia da represa Cachoeira. Então, a bacia Cachoeira aqui ao sul, enquanto a bacia da represa Jaguari ao norte do mapa. Então, aqui eu já tenho, como eu falei, alguns dados no Mic Operations, e eu vou mostrar agora como se faria a importação de dados de geoprocessamento, dados GIS, para a ferramenta, quando se tem esses dados em formato de shapefile, né? Então, o Mic Workbench ele tem alguns explorers ou managers que são responsáveis pelo gerenciamento de cada tipo de dado diferente que pode ser incorporado ao sistema. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o GIS Explorer, ou GIS, né, em português, o Manager GIS, e vou fazer, então, a importação de um shapefile referente às estações de precipitação da ANA aqui para a localidade do nosso sistema. Então, de maneira muito fácil, eu posso acessar aqui o Manager GIS, já tenho setado um grupo que eu criei lá no nosso banco de dados chamado de estações pluviométricas. Então, quando eu aperto aqui nesse grupo que eu criei especificamente para os dados de precipitação, eu posso acessar as ferramentas no Tools Explorer referente aos dados GIS. Tem uma série de dados, de ferramentas específicas para cada tipo de dado, então posso estar importando um dado que está em KML, por exemplo, ou então um dado geoespacial referente a RES-11, que é uma estrutura de dados nativa da DHI, mas também posso fazer importação através de um shapefile, né? Então, vou utilizar essa ferramenta Import from Shapefile para importar um shapefile correspondente às estações de precipitação da ANA aqui para a nossa região. De maneira muito fácil, escolho o file path aqui, então, onde está localizado esse dado na minha máquina, né? Através do Windows Explorer mesmo. Tenho aqui GIS, Shapefiles. Então, um shape já para as estações pluviométricas da ANA, é um
com a extensão SHP comum, utilizado em qualquer outro tipo de software GIS. Abrir. Aqui, então, eu já tenho também o sistema de coordenadas, o qual o shapefile está projetado, que puxou já diretamente lá do arquivo PRJ correspondente ao shape. Posso, então, rodar a ferramenta através desse ícone aqui, Run To. O MicroOperation já me possibilita, antes mesmo de importar o shapefile ao banco de dados de maneira definitiva, uma pré-visualização do shape. Então, tenho aqui as 5 estações que vão ser importadas e também o correto sistema de coordenadas exposto aqui em cima. Executo, então, finalmente a ferramenta. E os dados de estações pluviométricas referentes a esse shape que eu acabei de importar o MicroOperation já estão disponíveis aqui no GIS Manager. Vou adicionar, então, esse shapefile que eu acabei de importar a esse mapa, que eu já tenho pré-configurado aqui no nosso MicroWorkbench. Então, botão direito aqui em cima de estações pluviométricas, Add to Active Map. Né? Então, aqui já caíram as estações que eu acabei de fazer a importação. Vou, então, aqui, como qualquer outro software que tem recursos de GIS, né? Fazer tratar melhor aqui o dado para deixar melhor, mais visível, colocar uma cor mais chamativa. Bem como vou colocar aqui para mostrar o código da estação, que está lá na tabela de atributos do shapefile. Então, o MicroOperations consegue acessar o shapefile de maneira equivalente a como se fosse uma ferramenta GIS separada, né? Ou seja, eu tenho um GIS aqui dentro mesmo do MicroOperations para conseguir fazer o tratamento desses dados. E vou ativar aqui a visibilidade do que eu acabei de setar como o código da estação. Então, de maneira muito fácil, fiz a importação do dado de GIS aqui para o MicroOperations. E agora, então, vou demonstrar como seria a importação, por exemplo, de um dado temporal à ferramenta. Né? É muito comum, hoje, dados ambientais referentes a monitoramento em geral, a disponibilidade de dados através de planilha Excel. Então, o MicroOperations já tem também um Spreadsheet Manager, o qual pode ser utilizado para fazer a importação, então, de dados através de planilha de Excel. Mais uma vez, eu já tenho um grupo criado aqui, assim como eu tinha lá no GIS Manager, um grupo chamado Pluviometria. Então, com o botão esquerdo aperto aqui em Pluviometria e posso acessar através do botão direito o Import Spreadsheet. Já tenho aqui também na minha máquina alguns dados referentes a monitoramento da área em arquivos Excel. Vou então fazer a importação desse arquivo precipitação correspondente à estação número 2346334 da ANA. Um arquivo XLSX nativo do Windows, posso fazer a importação diretamente através do MicroWorkbench. Então, quando coloquei abrir, o dado já entrou, já está aqui disponível a planilha lá do Excel. Um duplo clique, facilmente a planilha já foi aberta, então, para a gente, uma série temporal aqui de 10 anos, de 2010 a 2020. Uma vez que essa planilha está importada ao Workbench, eu posso, então, transformá-la em uma série temporal para que outras funcionalidades do software estejam disponíveis para, então, fazer um tratamento, por exemplo, um tratamento estatístico em cima dessa série temporal. De maneira bem fácil, com os próprios comandos aqui nativos de Excel, seleciono toda a série temporal e posso exportá-la através desse ícone aqui para uma série temporal no nosso banco de dados. Então, Save Time Series to Database. Já tenho aqui o range selecionado, o qual eu quero exportar uma série temporal. Next. Passo, então, a path de saída para essas time series. Assim como eu tinha um manager para GIS e tenho um manager também para spreadsheets, eu tenho um manager aqui referente apenas a time series, que está aberto aqui no canto inferior. Já tenho alguns dados de precipitação. Vou exportar, então, esses dados que estavam em planilha de Excel diretamente a uma time series. Escolho grupo
referente aos dados de pluviometria no Time Series Manager, então pluviometria e o nome da nossa estação aqui, precipitação 23463334, né? Double check aqui no nome, precipitação 23463334. Ok, dou um next. Então já tenho aqui também, né, o nome que eu acabei de escolher de saída para Time Series. Posso então escolher o tipo de variável a qual eu estou trabalhando. Aqui eu tenho uma sequência de variáveis ligadas a dados ambientais. No nosso caso, aqui é um dado de chuva, né? Então rainfall. Selecionei então rainfall. Tenho a unidade, algumas opções de unidades referentes a dados de chuva. Vou escolher aqui milímetros. E também o value type, né? Aqui eu tenho uma série temporal de 10 anos, mas com uma frequência diária. Por se tratar de um dado de chuva, o dado acumulado ao longo de 24 horas, né? Então, escolho Step Accumulated. Então, como a configuração geral, né, de uma série temporal aqui no MyKey Operations, nesse caso, já no módulo no Workbench. Next. Aqui um simples resumo do que foi acabado de passar para a ferramenta como input. Finish. Aqui uma mensagem de sucesso na exportação da planilha de Excel a uma Time Series. Então, já tenho aqui no Time Series Manager a nossa série temporal precipitação 2346334. Double clique aqui, diretamente no ícone da série temporal, já posso acessar de forma direta o gráfico desses 10 anos de dados. Então, tem uma visão gráfica legal aqui diretamente a partir da Time Series, como também posso adicioná-la a uma tabela, né, se for necessário observar os dados time step por time step. Uma vez que a planilha foi transformada em Time Series, agora eu tenho recursos disponíveis para fazer o tratamento dessa Time Series, dessa série temporal. Como, por exemplo, um tratamento estatístico, né, em cima desse dado. Vou gerar, então, uma estatística aqui através desse Tools Explorer, onde eu tenho Data Serials Tools, e um grupo de ferramentas chamada Basic Statistics. Então, por se tratar de um dado de chuva, é interessante sempre ver a sazonalidade através de dados mensais, né? Tenho aqui uma Monthly Statistics. Quando eu seleciono Monthly Statistics como a minha ferramenta, eu também já tenho disponível aqui as propriedades da ferramenta, ou seja, os inputs que eu vou passar para a ferramenta. Então, através do Tool to Apply, vou escolher soma, ou seja, para que ocorra a soma mensal da chuva ao longo desses 10 anos. Posso também passar um resumo mensal, de acordo com a minha preferência. Vou pedir, então, os máximos mensais, bem como os máximos anuais. E também estou escolhendo aqui como o primeiro mês e o último mês, janeiro e fevereiro, então correspondente ao ano calendário, né? Mas poderia também ser um ano hidrológico, se for necessário para análise. Através do ícone Run Tool, assim como eu dei o Run Tool para importação do Shapefile, mostra então que a ferramenta ela é bem padronizada, né? Apesar de estar trabalhando com diferentes tipos de dados, como se escolhe os inputs e como roda as ferramentas é de uma maneira bem parecida. Então, vou rodar aqui para uma tabela. Então, o Workbench está fazendo o cálculo desses dados, dessa estatística mensal. Diminuir aqui o número de casas decimais. Então, de maneira muito fácil, calculei a chuva acumulada mensalmente ao longo desses 10 anos, de 2010 a 2020, assim como um resumo tanto mensal, para as estatísticas de máximo, quanto anual. Então, essa tabela gerada aqui no MyKey Operations, no Workbench, pode ser facilmente, por exemplo, exportada a um arquivo de Excel, ou então ser passada para um relatório já pré-definido dentro da ferramenta para o acompanhamento do monitoramento ou de um alerta de precipitação. Além dessas ferramentas disponíveis, então, para tratamento de séries temporais, eu posso fazer um tratamento de raster.
aqui através do Workbench, então a gente também tem esse recurso. Se eu vou aqui em GIS Manager novamente, né, eu vou fazer então, criar aqui um mapa de chuva para a gente referente a essas estações que eu acabei de importar para o Workbench. Então já tem já tem um shapefile aqui com alguns dados de chuva. Quando eu aperto aqui nesse shapefile, eu já consigo então acessar o Tools Explorer referentes ao GIS Manager ou as ferramentas que estão disponíveis a esse tipo de dado. Tem um Raster Interpolation aqui. Raster Interpolation. Deixa eu voltar aqui. E alguns tipos de interpolações referentes que já estão aqui pré-definidas na ferramenta. Vou escolher então Kriging Interpolation, que é um tipo de interpolação um pouco mais suave e que fica legal aqui para os dados de chuva para fazer a representação. Quando escolho então Kriging Interpolation, ele vai me pedir aqui o atributo, qual deve ser rodada a interpolação, qual o parâmetro, qual será utilizado como base para a interpolação. Escolho então Rainfall, própria chuva, e posso rodar a ferramenta de maneira bem direta aqui no Run to Display Raster. Uma vez rodada, então, a ferramenta, o raster é criado de maneira praticamente instantânea. Para melhorar um pouco a visualização aqui, e tenho também esses recursos disponíveis para trocar, por exemplo, o palette de cor referente ao raster e à interpolação. Então, uma maneira muito fácil de estar criando um raster ou um mapa de chuva a partir de um shapefile definido dentro do Workbench. Bem, uma vez então colocada as informações referentes a tempo, né, ou seja, as séries temporais e as shapefiles, eu posso fazer então um link entre esses dois tipos de informação, ou seja, fazer a distribuição espacial dessas séries temporais. Isso também é feito de maneira bem direta aqui pelo Mike Workbench. Eu já tenho uma planilha aqui pré-definida como precipitação. Essa planilha ela é criada automaticamente quando eu importo o shapefile à ferramenta. Cada uma dessas linhas correspondem a cada uma das linhas da tabela de atributos lá do shape. Tenho cada uma das colunas correspondem a uma característica ou a uma relação que o shapefile está fazendo com o restante do software. E entre as configurações tenho aqui Time Series precipitação. Né? Então, eu vou linkar agora aquela Time Series que eu acabei de importar ao shapefile correspondente à estação de precipitação. Então, pluviometria, que é aquele grupo que já havia sido criado no Time Series Manager, que está aqui no canto inferior. Então, pluviometria, precipitação, 2346. 3, 3, 4. Então, de maneira muito fácil, fiz aqui apenas através de uma sintaxe de Excel mesmo, a ligação ou o link entre o shapefile e a time series. Salvar então a planilha. Então, o link entre o dado temporal e espacial está feito aqui no Mike Workbench. Bem, assim como o Rodrigo colocou, o Mike Operations é composto por diferentes módulos. Esse é o módulo Workbench. Então, agora eu vou passar ao Mike Operations Web, demonstrando como seria a visualização ou como seria refletido esses dados que eu fiz a importação agora aqui, ou os dados que já foram pré-definidos para o sistema que a gente está trabalhando na web, né? Aqui eu tenho o sistema já configurado na web, mostrando ou refletindo aqueles dados que foram introduzidos, né, através do Mike Workbench. Vou dar um refresh aqui para puxar as últimas atualizações referentes ao que a gente acabou de subir no Mike Workbench. Tem aquela estação lá, 2346334, que foi a estação que eu acabei de fazer a importação dos dados. Então, aqui a linkagem pode ser vista entre o dado temporal e o shapefile correspondente. Vou liberar os outros shapes para dar uma localização melhor aqui ao modelo.
Muito bem, então aqui, como o próprio Rodrigo já colocou, a função do Micro Operations Web é mostrar os dados de forma mais visual. Tenho um tempo definido aqui como 2 semanas, posso dar um play, então, nesse tempo. O dado, então, vai sendo alterado de acordo com o valor absoluto do passo de tempo, né? E eu também tenho thresholds definidos que podem serem melhores visualizados, por exemplo, nessa estação aqui onde a variação da chuva está um pouco maior, já tem um fenômeno, um evento de chuva um pouco mais visível. Eu tenho diferentes thresholds aqui a cada 5 milímetros que fazem com que a própria cor dos shapes sejam modificados de acordo com cada threshold, mostrando então, tendo uma visualização melhor do dado ao longo do tempo. Além dos dados de precipitação, também tenho dados de vazão, referentes a outras estações aqui da ANA, como por exemplo essa estação. Então tem um evento de cheia passando aqui nesse determinado córrego, ou canal, rio. E se eu dou um play também eu posso ver o dado visualmente sendo modificado através das cores dos layers, né? Isso poderia então desencadear, por exemplo, de acordo com cada threshold, o envio de um relatório ou simplesmente mostrar a distribuição espacial dos dados de maneira mais visível no mapa. Tenho também aqui os dados referentes a nível de reservatório, então é possível de maneira muito direta aqui selecionar diferentes tipos de dado, com diferentes tipos de gráfico, fazer a relação com a distribuição espacial também dos parâmetros que se está trabalhando. Então esse era o demo que eu tenho para mostrar, mostrar como é fácil trabalhar no MicroQBench e bem como é direta o espelhamento dos dados do banco de dados através de uma ferramenta web. Passo então a palavra para o Rodrigo para fazer a finalização do webinar. Obrigado, Michael, pela excelente demonstração. Então, agora a gente vai fechar aqui o webinar, né? Só para aqueles que querem mais informações sobre Micro Operations. Tem uma série de fontes onde vocês podem conseguir essas informações. Então, uma delas é um curso que é um self-paced, né? Você pode fazê-lo aí no seu tempo. Um curso online gratuito oferecido pela DHI. Existe um site também de demonstração do Micro Operations que vocês podem acessar e entrar lá e brincar, algo semelhante ao que o Michael acabou de mostrar. E também, bem, o próprio site da micpowerbydhi.com, onde você encontra mais informações do Micro Operations e também precisando de alguma informação a mais, vocês podem entrar em contato com a gente aqui na HydroInfo. Então a gente vai abrir agora a sessão aí para perguntas, encerrando o nosso webinar. Eu já vou deixar aqui os contatos. Aqui só tem o meu contato, mas se fizer o contato comigo, a pergunta eu garanto que chega também ao Michael. Então eu e o Michael vamos estar aqui à disposição para responder as perguntas de todos. E desde já eu agradeço. Em nome do Michael também.